Bom dia, queridos irmãos e irmãs. Que alegria podermos nos reunir mais uma vez de manhã, apesar do frio, né? Mas que bom que a gente pode se reunir num lugar confortável para podermos estudar um pouquinho mais da palavra de Deus. Estava conversando aqui com o Narciso antes da gente começar, porque ele estava me dando boa sorte, porque hoje a aula vai ser daquele jeito. Hoje nós vamos falar sobre um tema, queridos, e aproveitando que nós mudamos o nosso tema da aula, né? Nós estávamos falando então até a pergunta de número 35 do nosso catecismo sobre o homem. Quem é o homem? Né? Quem somos nós, seres humanos, diante de Deus? E hoje nós vamos entrar num novo tema, numa nova particularidade que vai, se não me falha a memória, até mais ou menos ali a pergunta 96, nós estamos na 36. Então vai ter uma série longa agora, só que nós vamos dividir ela em pequenas partes. E agora nós vamos então falar sobre o mediador do pacto da graça. Nós vamos falar de Cristo. Então todas as próximas perguntas vão trazer em algum aspecto a pessoa do Filho. Por isso nós demos o nome, então, o título dessas aulas, de quem é o Filho. Então nós vamos conhecer de fato, o mais profundamente que nós pudermos, né, quem é o Senhor Jesus. Quem de fato é Jesus, esse que nós cremos, que nós dizemos que é o único e suficiente Senhor e Salvador das nossas vidas. Quem é Ele? Quais são as suas características, o que Ele faz, o que Ele não faz, como Ele age, como Ele não age, como Ele fala, como Ele não fala. Todas essas coisas nós vamos tentar aprofundar um pouquinho à luz da palavra e à luz daquilo que o nosso catecismo nos ajuda a compreender. E hoje nós vamos falar então um pouquinho, vamos iniciar ali na pergunta de número 36, e nós vamos falar então quem é o mediador. Por que Jesus é o mediador? Como é que funciona essa mediação que ele faz entre o ser humano e Deus, entre o mundo físico e o mundo espiritual? Como é que funciona tudo isso? Nós vamos falar um pouquinho disso. E para falar disso, nós vamos ter que tratar de um tema um pouco sensível, que é um dos mistérios da fé, assim como é a Trindade. E por causa disso, então, o Narciso estava me desejando boa sorte, porque é um tema bastante difícil de ser tratado, porque é aquele tema que você tem que explicar, mas você não tem muita explicação para dar. Então é um negócio que fica meio no meio do caminho, assim, sabe? E aí a gente acaba tendo um pouquinho mais de dificuldade, tanto de explicar quanto de entender. Então nós vamos devagarzinho, vamos tentando passar aí por ele. Se você tiver uma dúvida, levante a sua mão. Não tem problema em interromper a aula, fique tranquilo. O Nicolas está aí com o microfone, ele vai se deslocar aí até você conforme o frio for permitindo, as pernas dele se mexendo. Mas ele vai se deslocar até você, você pode então fazer a sua pergunta, tirar a sua dúvida, e na medida do que nós pudermos aqui, a gente vai tentando responder, tá bom? Se eu não conseguir responder, algum presbítero responde, a gente dá um jeito, não tem problema. Ou respondemos na próxima aula, tá bom? Vamos orar, e aí eu vou pedir para vocês abrirem a Bíblia de vocês, e aí nós vamos ler um texto que nos direciona a pensar um pouquinho mais sobre aquilo que nós vamos falar nessas próximas aulas, e aí então nós damos início à aula, tá bom? Pai querido, bondoso, eterno Deus, maravilhoso, nós nos achegamos no Senhor nessa manhã, Pai, para aprendermos um pouquinho mais do Senhor. De fato, como nós vimos na mensagem agora pregada pelo Rev Tiago, Deus, não existe conhecimento suficiente do Senhor que possa nos satisfazer. Mas ainda assim o Senhor, todo domingo, todo dia, na verdade, o Senhor tem ministrado o seu conhecimento a nós. O Senhor tem revelado um pouquinho mais do Senhor, tem nos feito cada vez mais, ou melhor, tem colocado no nosso coração o desejo de estar cada vez mais perto do Senhor, de conhecer o Senhor mais, de saber mais sobre o Senhor, quem o Senhor é, ter mais desejo de ouvir a sua palavra, de ler, de meditar, de entender a sua palavra, de praticar a sua palavra. A verdade, Deus, é que nós temos saudade do Senhor, nós temos saudade de casa. E por causa dessa saudade de casa, o conhecimento do Senhor é algo que nos conforta, que nos auxilia aqui nessa terra, que nos satisfaz em um certo momento, até o momento que nós podemos chegar até o Senhor e, de fato, Deus, passarmos a eternidade com o Senhor. Esse é um privilégio que nós estamos aguardando. Essa é uma bênção, uma graça do Senhor que nós estamos aguardando ansiosamente. Mas até agora, Deus, então, nos satisfaz com o Teu conhecimento. Nós possamos, a partir dessa aula, em cada momento do nosso dia, da nossa vida, podermos estar buscando o conhecimento do Senhor, para que assim o Senhor nos faça cada vez mais parecidos com o Senhor.
Tem misericórdia de nós, Deus, porque nós falaremos hoje sobre um tema bastante difícil, um tema que é um mistério da fé, um tema complicado, que o Senhor escolheu, de acordo com a sua boa, perfeita e agradável vontade, não nos revelar os grandes mistérios do Senhor. Mas ainda assim, Deus, nós pedimos que o Senhor nos dê clareza, através da sua palavra, através do seu Santo Espírito, do seu poder, da sua graça, que o Senhor ministre ao nosso coração, de modo que nós possamos entender ao menos aquilo que o Senhor pôde nos revelar. E no tempo devido, quando estivermos juntamente com o Senhor, se assim aprover a sua vontade, que o Senhor possa então completar essa revelação e que nós possamos então entender a profundidade do Senhor. Louvado seja o teu nome, Deus, porque o conhecimento do Senhor é algo preciosíssimo. Obrigado, Deus, por tudo. Continua falando conosco. Ministra aos nossos corações ao longo dessa aula e ao longo desse dia o que nós te pedimos. Em nome de Jesus. Amém. Quero te convidar para abrir a sua Bíblia lá em João, Evangelho de João, capítulo de número 14, aquele texto famoso que você conhece. Evangelho de João, capítulo 14, versículo de número 6. Evangelho de João, capítulo 14, versículo de número 6. Se não me falha a memória, diz mais ou menos assim: eu sou o caminho, a verdade e a vida, ninguém vem ao Pai a não ser por intermédio de mim. É isso aí? Até que eu estou bom. Até que a memória está ajudando ainda, né? Muito bem. Esse texto, ele nos traz um pouquinho, pelo menos um princípio daquilo que nós vamos tratar agora. Jesus como nosso mediador. E aí eu vou aproveitar, já que o Nicolas está super disposto hoje e se mexer um pouco esquenta, o que nós vamos fazer? Eu vou perguntar para você, o que é um mediador? Pode responder. Nicolas, começa a andar por aí. Escolhe uns aleatórios aí para falar. Porque eu não vejo as mãos levantadas, daí é difícil. Então escolhe aí. Isso. Igual Deus escolheu os profetas. O que é um mediador? Pastor, o mediador ele tem a função de levar o pedido de alguém, né, com algum interesse para outro, né? Uhum. A mediação, a gente fala muito em época de conflito, né? Isso está acontecendo agora, que alguém tem que chegar e mediar aquilo, né? Ou seja, os interesses de um se aproximar do interesse comum para parar o conflito, né? Então a mediação é alguém que negocia, alguém que leva uma mensagem, que propõe alguma coisa, né? Para que alguma questão seja resolvida, né? Então é um mediador, né? Acho que é por aí. É isso mesmo. Perfeito, perfeito. Muito obrigado. O mediador é aquele, em geral, que se coloca no meio de uma situação, como uma terceira resposta. Quando não tem não tem um acordo entre duas pessoas, você precisa colocar um terceiro lá que possa, então, encontrar ali, de alguma forma, uma solução para isso, né? Então é mais ou menos por aí. No caso de Cristo, volta. No nosso caso, funciona assim. Se eu tenho um conflito entre eu e mais uma pessoa, eu preciso de uma terceira para tentar ajudar a resolver. Esses aí são os advogados, eventualmente pode ser aí o juiz, pode ser. Você pode ter um mediador entre um debate, por exemplo, né, entre duas pessoas ou mais pessoas, você tem um mediador lá que fica ajustando ali os ânimos, vamos dizer assim, né? Você tem mediadores em outras áreas aí para eventuais situações, né? Você tem bastante mediadores num período de guerra, por exemplo, você tem embaixadores e outras figuras públicas que podem auxiliar, né, em conflitos militares e coisas do tipo. Então, funciona assim. No nosso mundo, no nosso meio, entre nós seres humanos, um mediador faz esse papel aí de estar no meio do caminho, de ser um interposto ali no meio do caminho para tentar ajudar aí duas partes a chegar a uma solução. No caso de Cristo, no caso do Senhor Jesus, já é um pouquinho diferente. Por quê? Porque além de Jesus ser o mediador, ou seja, de estar no meio, tanto que ele é o que vem no meio, né? Primeiro Deus Pai é o Criador, o Filho é o Redentor, é aquele que vem no meio, e depois ainda vem, depois de Cristo veio o Espírito. Então Jesus está no meio dessa ação de Deus.
Só que ao mesmo tempo que ele está no meio da ação de Deus, toda a ação de Deus perpassa por Cristo. Toda a ação de Deus perpassa por Cristo. Você vai encontrar Cristo agindo já no Antigo Testamento. Gênesis 1, ele já aparece de certa forma, não diretamente, né, mas ele aparece ali. Depois nós temos ele mais claramente naquilo que nós chamamos de proto-evangelho, de Gênesis 3,15. E depois ele vai aparecendo em diversos momentos, não necessariamente claro como ele aparece, no sentido, não fala o nome dele, mas ele aparece, nós conseguimos olhar e vislumbrar e perceber a sua ação já no Antigo Testamento, e não só a ação que ele estava fazendo na época do Antigo Testamento, como a ação que ele viria fazer no momento em que encarnasse e passasse os 33 anos aqui na Terra, e ainda assim também podemos ter vislumbres já no Antigo Testamento do seu sacrifício vicário na cruz do Calvário. Não dá para dizer que seria na cruz em si, né? Mas existem elementos que nos provam, então, o tamanho do seu sacrifício, ainda que ele não dê todos os detalhes lá no Antigo Testamento. Só que, além de Cristo estar no meio do caminho e a sua obra perpassar por todos os momentos e todas as fases da criação e da redenção, Cristo também tem um quê de ação. Ele não é só o mediador, só o que está no meio do caminho. Ele também é quem está agindo. Agindo como? Ele é o Salvador. Né? Então, veja, a ação de Jesus, ela é sempre dupla. Sempre dupla. Nunca é uma ação solitária, uma ação única. Então, por exemplo, Jesus é o mediador, mas ao mesmo tempo, ele também é aquele que, além de ser o mediador, o advogado, ele também é o juiz, de certa forma. Além de ser o cordeiro do sacrifício, ele também é o sacerdote. Aliás, inclusive em Cristo Jesus, há alguns momentos que aparecem três particularidades, né? Jesus, ele é sacerdote, que mais? E rei. Os três ali em um, né? Então perceba que a ação de Cristo, ela nunca está solitária, ela nunca é individualizada. Por que isso acontece? Se você já percebeu isso, por que esse tipo de ação acontece a partir da pessoa de Cristo? Por que Cristo escolheu agir desta maneira? Isso faz parte da sua atribuição como mediador entre Deus e os homens. Mas para chegar lá, nós vamos devagar. Tá? Vamos um pouquinho mais devagar. Eu quero falar algumas outras coisas antes de nós chegarmos nisso, porque esse é o assunto principal da aula. E aí nós vamos tratar de um tema teológico chamado união hipostática de Cristo. É um negócio complicadinho. Tem umas 2, 3 milhões de páginas escritas sobre isso, e elas falam tudo e ao mesmo tempo não falam nada, porque não tem como explicar esse negócio. Mas nós vamos com calma. Não se desespere, vamos com calma. Como você bem sabe, o ser humano, ele foi criado perfeito. Lá no Jardim do Éden estava tudo certo, nós tínhamos livre-arbítrio, podíamos decidir entre a escolha ali do bem e o mal, comer ou não comer a fruta. Estava tudo certo, tudo perfeito. Nós tínhamos vida eterna, nós podíamos falar com os animais, porque a cobra falava, imagino que os outros também podiam falar. Apesar que cobra falando é aquele negócio, né? Enfim, você sabe o que eu penso sobre isso. Mas nós tínhamos ali a plenitude do ser. Muito provavelmente o ser humano era imortal, a natureza ela não se degradava como se degrada agora, porque não havia nela indícios do pecado, né? A queda, a corrupção não estava nela. Tudo de melhor estava ali. E além de todos esses privilégios, vamos dizer assim, o homem ainda tinha, né, o ser humano tinha uma característica ali que é assim absolutamente invejável. Todos os dias, no fim da tarde, né, no findar do dia, Deus aparecia no jardim para diretamente, pessoalmente, conversar com o homem. Se você não tem inveja disso, meu irmão, alguma coisa muito errada com você. Porque, olha, falar com o Senhor Jesus pessoalmente no fim da tarde
Jesus era meio britânico, né? Ele ia tomar um chazinho às 5 horas da tarde, né? Uma coisa bem, bem natural. E isso devia ser, né, algo assim, de uma preciosidade realmente ímpar. Ímpar. Este é um privilégio que nós não temos por causa do pecado. Ah, pastor, mas Jesus fala conosco ainda hoje. Fala, com certeza fala. Mas eu não sei você. Mas Jesus não tem ido me visitar para tomar café todo dia às 5 horas da tarde. Não sei se ele está indo na sua casa. Se tiver, eu vou fazer ponto lá. Mas, a princípio, não está, né? Assim, obviamente, Jesus fala conosco, mas agora com limitações. Limitações. Logicamente, nós temos a sua palavra, que é inerrável, suficiente, absolutamente perfeita, mas ainda assim não é a mesma coisa que sentar com Jesus, né? Então nós agora estamos limitados por causa do poder, né, da influência, da corrupção do pecado. Esta corrupção faz com que nós tenhamos então a necessidade de alguém que intervenha nas nossas vidas. Por isso, um mediador. Nós precisamos de um mediador. Deus não se relaciona com o pecado. Ele se relaciona com o pecador. Pecador sim, com o pecado não. Só que nós temos que entender, e lógico, isso é super claro para todos nós, né? Nós entendemos isso, na verdade. O ser humano, depois da queda, ele não tem mais a capacidade e o privilégio de se chegar a Deus da mesma maneira que antes, lá no Jardim do Éden. Não tem. Isso caiu. Isso foi corrompido. Então, agora eu preciso que haja alguém que se interponha, que se coloque no meio do caminho para falar com Deus, para que haja essa interação entre Deus e os homens. E como que era feito isso lá no Antigo Testamento? Lembre-se que Deus vai trazendo a sua revelação até Apocalipse, né? Então, como nós vimos ali a respeito do Pacto da Graça e de várias outras coisas, Deus vai revelando progressivamente a sua vontade e toda a sua obra. Então, isso também acontece com o mediador. O ser humano, lá no comecinho de tudo, não tinha condições de compreender, isso segundo Deus, tá? Não sou eu que estou dizendo, isso segundo o Senhor. Ele escolheu fazer desse jeito, então podemos entender que naquela época o ser humano, o tempo, tem um monte de coisas, né, de possibilidades, que levaram o Senhor a decidir que naquela época não era ainda o momento do ser humano saber de todo o seu plano. Então o que Deus faz? Ele vai revelando progressivamente aquilo que ele viria fazer com perfeição absoluta em Cristo. Como é que funcionava lá no Antigo Testamento? Primeiro de tudo, lá em Gênesis 3,15, você já lembra, nós temos o proto-evangelho. Deus promete ao ser humano, a Adão e Eva, que em algum determinado momento, embora ele não diga qual, ele mandaria um intermediador, alguém que faria esse processo de resgatar, de trazer de volta alguns privilégios ali do ser humano e colocar-se, né, no caminho do pecado, vamos dizer assim, na justiça que o pecado exige, para que o pecado então fosse satisfeito, essa corrupção fosse satisfeita, e aí então nós pudéssemos ter de novo, ainda que com algumas limitações, né, como nós temos hoje, mas nós pudéssemos ter de novo acesso a Deus. Tá? Tem algumas limitações, é verdade, mas muito melhor do que no Antigo Testamento e muito melhor do que depois da queda. Depois da queda não tinha nada, absolutamente nada. Assim que o homem foi expulso do jardim, ele não tinha nada. Então Deus vai, aos pouquinhos, trazendo essa revelação do mediador. Primeiro nós temos ali Caim e Abel, que Deus vai falar, né, com eles ali e tudo mais. Tem aquele momento da oferta que eles vão trazer. Então você vai perceber que a primeira coisa que nós vamos ter, que é um mediador, vamos dizer assim, é oferta. Sacrifícios. Sacrifícios precisavam ser feitos para, entre aspas, mediar o nosso relacionamento com Deus. Então a primeira coisa que nós tínhamos era o sacrifício. A partir do sacrifício, nós então conseguíamos ali um certo, vamos dizer assim, alívio
do pecado. Eu não vou nem dizer perdão, porque perdão é um negócio muito forte, mas perdão só Cristo, né? Cristo é quem perdoa os pecados. Mas ali você tinha então uma espécie de mediador, de mediação entre Deus e o homem, não mediador, né? Uma mediação que era feita através dos sacrifícios. Primeiro ali, o sacrifício ali de Caim e Abel. Depois nós vamos ter um sacrifício um pouco mais aprimorado. Já ali na época de Abraão, esse sacrifício começa a ser aprimorado já apenas com animais. Depois, lá no momento da lei, em Moisés, nós já vamos ter um aprimoramento ainda maior desse sacrifício, porque aí Deus vai trazer ali toda a série de regras, como é que funcionava. Nós temos a questão do sacerdote, depois nós vamos ter ainda a adição de um rei, de um governo e tudo mais. E esse sacrifício ele vai sendo aprimorado. Ele vai sendo aprimorado. Até que chega o momento em que Cristo se coloca como o sacrifício, ou seja, ele é o cordeiro, e ele também é aquele que se sacrifica, que mata, né, o holocausto. Então ele é 2 em 1. Né? Voltando. Depois, nós temos uma segunda revelação, uma segunda parte dessa revelação do Antigo Testamento, que fala sobre este mediador. A primeira, como você viu, é o sacrifício. A segunda, o sacrifício não é alguém, né? É uma coisa, né? Um elemento. Só que no Antigo Testamento nós também temos mediadores humanos, de fato. Estes mediadores humanos, em primeiro lugar, eram os patriarcas. Então, os pais da fé, Abraão, Isaac, Jacó, como nós temos visto até nas minhas pregações de relacionamentos, estes aí eram, até Moisés ali, nós podemos dizer então que eram os patriarcas, né? Aqueles que passavam a aliança, ou por quem Deus passava o conhecimento da aliança, né? As bênçãos da aliança passavam por eles. Então eles eram, de certa forma, tá? Não é que eles eram mediadores de fato, mas de certa maneira, nós podemos dizer que com limitações, eles estavam sendo usados por Deus como princípios daquilo que viria ser revelado em Cristo. Então estes homens, ou mulheres em alguns determinados casos, eram colocados como mediadores, imperfeitos, cheios de falhas e tudo mais, mas ainda assim neles estava um princípio de revelação daquilo que Deus faria em Cristo Jesus. Tá? Então nós temos ali a família, em primeiro lugar. Depois nós temos Moisés como um líder mais ali tribal, né? Uma espécie de rei, vamos dizer assim, uma espécie de governante, né? E depois nós vamos passar então para os reis. São vários reis, não cabe citar todos ali, né? Mas a gente poderia mais aprofundadamente citar um por um e ver exatamente como é que Deus vai trazendo essa revelação. E depois, por fim, antes de Cristo vir, nós temos então os profetas. Isso forma as 3 características que são colocadas em Cristo Jesus. Para haver, né, a mediação perfeita e completa, nós precisamos de um sacerdote que vai fazer a parte espiritual, vamos dizer assim, do sacrifício. Nós precisamos de um rei, que é o político, vamos dizer assim, que cuida da parte estatal da coisa, cerimônias ali mais estatais, vamos dizer assim. Lembre-se que a revelação é aquilo que eu falei no começo, na última aula que eu dei, né, sobre o pacto da graça. Primeiro nós temos família e tudo mais, e aí vai evoluindo. Então precisa desses 3 elementos. E por fim, precisa então do profeta, daquele que vai mediar o já e ainda não. Que é aquilo que o Narciso falou, se não me falha a memória, na aula passada. Nós precisamos de um já e de um ainda não. Ou seja, tudo já está acontecendo, mas ainda não completou-se, né? Está em processo de acontecer, mas está acontecendo. Então já, mas ainda não. Nós somos salvos em Cristo, mas ainda não estamos no céu. Nós temos acesso a Deus por meio de Cristo Jesus, e do Espírito e da sua palavra, mas ainda não é perfeito. Então já e ainda não. Tá? Então nós precisamos desses 3 elementos de mediação no Antigo Testamento: sacerdote, profeta
e rei. Além disso, nós precisamos do elemento sacrificial, que daí no caso são os sacrifícios em animais ou em coisas, né? E daí alguns deram ouro, prata, né? Bens materiais, vamos dizer assim. Outros poderiam fazer isso também ali com comida, né? Com bolos, alguma espécie nesse sentido, né? de alimentação. Então, são esses os elementos que chamam a nossa atenção para o mediador. Só que ainda existem alguns outros elementos que completam isso daí. Quais são eles? O rito sagrado era um deles. O rito sagrado. Ou seja, aqueles rituais que eram feitos lá de quando os sacerdotes aqueles que escreviam, né, os escribas escreviam o nome de Deus, por exemplo, eles trocavam de roupa e tudo mais. Lógico que isso era um exagero, mas ainda assim fazia parte era um elemento, vamos dizer assim, daquilo que viria a ser completo em Cristo. E claro, existia também talvez dois dos maiores elementos ali, né, que era a Páscoa, que era uma revelação quase literal daquilo que viria em Cristo Jesus, né? E nós temos também a circuncisão, que falava sobre o sangue que seria ainda derramado por Cristo Jesus. Então, todos esses elementos, eles formam aquilo que nós chamamos de mediação no Antigo Testamento. Então, terminei essa primeira parte. Alguma dúvida, pergunta ou dificuldade até aqui? Senão nós continuamos. Agora nós vamos para a parte difícil. Agora o bicho vai pegar. Posso continuar? Então vamos nessa. Agora, depois de tudo isso, então, chegamos a Cristo. Já no começo, nós temos uma problemática que nós precisamos lidar. Cristo, ele não é apenas um ser humano. Obviamente a gente sabe disso. Lá no fundo, né, a gente tem este conhecimento entranhado no nosso coração. A gente sabe que Cristo não é apenas um ser humano. Como nós bem pregamos e bem falamos, a própria palavra ensina, Cristo também é Deus. E é aí que confunde a nossa cabeça. Exatamente essa particularidade do Filho é o que nós chamamos de união hipoestática ou hipostática. Tá? Um termo chatinho de aprender na teologia. Para mais informações, visite a aula do pastor, como é que é o nome dele? Eliseu Eduardo, nas quartas-feiras, eu acho. Você pode fazer a aula dele aí, você pode entender um pouquinho melhor. Você pode ler os livros de teologia sistemática, você vai entender a confusão que é esse negócio aí. É a disciplina de Teologia Sistemática 3, Rev. Isso. Obrigado. Na minha época, acho que era 4 ainda, viu? Como isso vai mudando, né? Então, bom saber. Então, você pode procurar aí, se você quiser realmente mais informações, e eu aconselho que você procure, de fato. Tá? Se você tem um diazinho na semana livre aí, procure essas aulas e faça, veja como é realmente algo preciosíssimo, que trata especificamente da soteriologia, ou seja, a teologia da salvação, né? A teologia que fala do Filho, ou toda a ação de Cristo Jesus na história e na humanidade. Agora, veja só, este termo da teologia, ele é o mesmo que se aplica para a Trindade, que é aquele negócio que nós também não conseguimos explicar. Nós temos alguns elementos que nos provam que ela existe, que tentam trazer alguma clareza para nós, mas ainda assim, por mais que a gente tente, por mais que a gente se esforce, por mais elementos que a gente coloque, nós não conseguimos compreender de fato a verdadeira identidade da Trindade, como ela funciona na sua essência, que elementos a compõem, né? Como que é isso, como seria isso. Nós não temos condições de compreender. E provavelmente, irmãos, nós não teremos condições de compreender, ainda que Deus nos explique. Sempre vai faltar, além da explicação, o elemento da sensação. Porque ainda que a gente consiga, com todas as letras lá no céu, eventualmente, explicar isso, desenhar isso, como que funciona, nós não vamos ter o elemento da sensação. Como é sentir, como é ser isso. Então esse elemento vai ficar nos faltando. Então essa é uma característica de Deus que diz respeito apenas a Ele. Né? Uma particularidade do caráter de Deus
que diz respeito a somente Ele. E ao mesmo tempo, isso também existe em Cristo Jesus, isso também está presente no Filho. Porque ao mesmo tempo que o Filho, ou seja, é um ser humano de carne e osso perfeito, sem nenhuma dificuldade nisso, sem nenhum elemento a mais, ele ainda assim e também é Deus. E aí a teologia nos ensina que nenhuma das duas naturezas entram em conflito, nenhuma das duas naturezas é maior do que a outra, nenhuma das duas naturezas é diferente uma da outra, e ao mesmo tempo elas são exatamente iguais, perfeitas entre si. Como que funciona isso? Não faço a menor ideia. Ninguém sabe, na verdade, só o próprio Senhor Jesus. Ainda que, mesma coisa, né? Ainda que nós possamos explicar teologicamente todos os elementos disso, ainda vai ficar nos faltando o elemento da sensação. Então, teologicamente, a gente até consegue chegar a algumas explicações, não perfeitas, né? Porque a gente não consegue explicar o elemento Deus, do que Deus é feito. Deus é feito de espírito, tá? E o espírito é feito do quê? É éter, é um sétimo elemento da matéria, o que é? Não tem como explicar. Né? Isso é um mistério que foge à nossa compreensão, até porque é um elemento, é o elemento divino. E o elemento divino é algo que nós não podemos encontrar aqui, neste momento. Né? Não há aperfeiçoamento científico que nos faça encontrar o elemento divino, porque o elemento divino está fora do tempo, está fora desta realidade que nós estamos aqui. Ainda assim está aqui. Nós conseguimos sentir a presença de Deus, nós conseguimos sentir os seus milagres, nós conseguimos ver, perceber, compreender, entender, explicar várias coisas do que Deus faz, mas ainda assim isso está acontecendo fora da nossa dimensão, fora da nossa realidade, vamos dizer assim, né? Então nós vamos ter acesso, vamos dizer assim, ainda que de certa forma limitados, mas nós vamos ter acesso a esse elemento espiritual, esse elemento divino, quando nós chegarmos no céu. Talvez o nosso corpo seja feito de uma parte desse elemento divino, de alguma coisa do gênero, quando nós formos glorificados ou alguma coisa do tipo. Nós vamos ter acesso, né, aos anjos corpóreos, vamos dizer assim. Nós vamos conseguir ver os anjos, ter acesso a eles, de fato. Nós vamos ter acesso a Deus. E aí, muito provavelmente, nós vamos ter, então, acesso a esse elemento. Mas esse elemento a gente só vai poder ter acesso lá. Então, agora, a gente não consegue explicar. Não tem como a gente ter acesso, entender qual que é a matéria, quais são os átomos que compõem isso, como é que funciona, se é feito de átomos, se não é. Não há possibilidade. Então, nós ficamos limitados. Limitados ao conhecimento que Cristo revelou apenas na sua palavra. Então, nós sabemos que isso existe, nós conseguimos, de certa forma, explicar isso, mas a gente não consegue compreender no todo. Tá? O todo fica a dever aí, e isso não é meu problema, tá? Não é que eu sou um professor ruim, é que o próprio Deus escolheu não revelar mais a respeito disso. Então, ficou aquilo que nós chamamos de mistério da fé. É algo que a gente pode ter um certo conhecimento, até um certo ponto, mas chega um ponto que você não consegue aprofundar mais. E aí, se você tentar, muito provavelmente aí você vai começar a cair aí em questões humanas, e aí a sua tentativa provavelmente vira uma heresia, ou uma blasfêmia, né, alguma coisa pior. Agora vamos tentar entender então a problemática e a profundidade disso que nós estamos falando. Eu vou trazer apenas a título de curiosidade. Então, por favor, por gentileza, é apenas a título de curiosidade. Não vá tentar explicar o que eu vou tentar te dizer aqui agora, achar respostas e soluções, porque não há. Não há. Então eu queria fazer aqui uma pergunta retórica, tá? Não precisa responder, fique tranquilo. Até porque, na verdade, nem tem resposta. Mas uma pergunta retórica. Quando Cristo foi, preste bem atenção, quando Cristo foi encarnado, olhe a profundidade da pergunta, é isso que nós discutimos nas aulas lá de teologia sistemática, os teólogos tentam discutir isso aí. Cristo foi encarnado, ele é ser humano, ele é um ser humano perfeito, 100% homem e 100% Deus. Sendo 100% homem, pergunta retórica,
Jesus então tinha o DNA de José e Maria, só de Maria ou de nenhum dos dois? Percebe aí como é complicado? Como é que eu explico isso? Eu não tenho acesso ao DNA de Cristo. Não há como a gente saber dessa resposta. E aí muitos, é lógico, vamos só partir do princípio. Esta resposta, ou a resposta para esta pergunta, não faz a menor diferença na nossa salvação. É só uma questão de curiosidade mesmo. Pura curiosidade. Assim como saber se Adão tinha umbigo, por exemplo. Curiosidade. Faz diferença para a salvação? Nenhuma. Não faz diferença para nada. Só uma curiosidade teológica. Agora, quanto a Cristo, irmãos, muitos, e aqui eu queria ter uma particularidade com os irmãos, muitos vão trazer grandes heresias, grandes falhas na interpretação bíblica. Tá? A heresia é uma falha na interpretação bíblica, um erro daquilo que a Escritura de fato traz. Então, muitos, para tentar explicar estas coisas, vão cair nas heresias. Por exemplo, vou te dar um exemplo dessa resposta aí, dessa pergunta que eu fiz. Se eu disser que Jesus é Deus, preste atenção, eu digo para você, Jesus é Deus, e Jesus é homem. Jesus nasceu por meio do Espírito Santo, dentro de Maria. Logo, dentro de Maria tinha um elemento divino. Ela estava carregando tanto um ser humano, quanto Deus no seu próprio útero, dentro do seu próprio corpo, compartilhando ali todos os seus nutrientes, da mesma forma que uma gravidez normal. Então, eu posso dizer, como a Igreja Católica diz, que Maria tinha em seu DNA, em sua natureza, elemento divino. Logo, Maria é divina. Percebe a complicação? Neste ponto, nós começamos a complicar a coisa. Porque se isso é verdade, então a gente começa a trazer outros elementos à veracidade das coisas. Como, por exemplo, a ceia de Cristo que nós acabamos de participar. Para nós, reformados, ou protestantes, reformados. Para nós reformados, protestantes têm uma outra, os protestantes têm uma outra visão ainda. Para nós reformados, a ceia, o pão e o cálice ali que a gente toma, ou o suco de uva, ou o vinho, não se transforma em nada, não muda. É um elemento, ali é um pão, trigo ali e tal, água, os elementos que formam o pão e os elementos que formam o suco de uva ou o vinho. Para nós isso é absolutamente claro, é super tranquilo, não há dificuldade alguma. Os elementos não se transformam. Não há nenhum tipo de milagre acontecendo ali, a não ser o milagre da própria presença espiritual de Cristo, no momento da ceia, que é algo especial, que nos fortalece, que nos alimenta, que tem toda a elementação da ceia. É outra coisa para outra aula. Agora, para a Igreja Católica, se Cristo pode passar parte ou elementos da sua natureza divina para uma mulher, ele também pode passar para o pão e o cálice. Percebe como começa a ficar cada vez mais complicado? A mesma coisa acontece com o mediador. O mediador. Se Cristo pode passar parte da sua natureza divina, logo, ele pode também passar parte do seu ministério de mediação. Ou seja, nós então podemos acreditar no ministério papal. Porque Cristo pode passar elementos das suas coisas, da sua natureza divina. Então, é especialmente, irmãos, importante nós termos clareza neste ponto específico, para que não só a gente possa pregar aos católicos ou os que acreditam de maneira diferente, como também podemos ter clareza em não cair em ciladas aí teológicas, porque essa é uma questão bastante complicada. E aí, estas questões sim,
Tá? Saber se o DNA de Cristo é isso ou aquilo não faz a menor diferença. Agora, outras questões da sua pessoa, se você aprender errado, isto pode sim prejudicar o seu processo de salvação. Tá? Deixa eu te dar exemplos para você poder entender. Tá? Como é que funciona? Vamos voltar um pouquinho lá na cruz. Quem morreu na cruz? Deus, Filho ou o corpo de um ser humano? É uma pergunta retórica, não precisa responder, fique tranquilo. Quem morreu na cruz? Será que eu tenho condições de afirmar que Deus morreu na cruz? Porque Jesus era 100% homem e 100% Deus. Então Deus morreu na cruz? Deus morre? Ou, como dizem algumas teologias, na hora em que Cristo foi crucificado, a sua natureza divina deixou o corpo de Cristo, saiu para algum lugar, foi dar um rolê, foi dar um passeio no shopping da época, sei lá, e depois voltou na ressurreição. É isso que a Bíblia diz? Complicado, né? Você vê que estas coisas, aí sim, realmente fazem toda a diferença na nossa salvação. A forma como nós olhamos para o Filho, a forma como nós vemos o Senhor Jesus, a forma que nós entendemos o seu ministério, a sua doutrina, as suas palavras, aquilo que ele de fato nos ensinou e nos mostrou, tem tudo a ver com a forma que nós pensamos, acreditamos e vivenciamos a nossa salvação nele. Então, por isso, irmãos, é fundamental que nessas próximas aulas você preste muita, mas muita atenção. Tire as suas dúvidas. Faça perguntas. Não importa se elas são difíceis, são perguntas meio bobas até, qualquer coisa do tipo. Mas tire as suas dúvidas. Se você tem alguma dúvida sobre isso, talvez agora seja o momento ideal para poder tirar conforme nós vamos avançando nessas aulas. Nós vamos falar muito disso, desses elementos. Hoje é mais uma aula introdutória, mas nós vamos falar muito desses elementos aí a respeito da pessoa de Cristo. Tá? E isso tem tudo a ver com a nossa salvação. Rev, diga. Assim, é de extrema importância a gente definir, estabelecer essa doutrina, porque como a gente viu a gente consegue ver ao longo de toda a história, inclusive hoje, o que caracteriza uma seita ou uma heresia é o atentado contra principalmente a pessoa de Cristo. Isso. Né? A gente vai ver, por exemplo, uma doutrina antiga como o arianismo, que falava que Jesus ele era a primeira criação, vai usar a passagem de Colossenses, que ele é o primogênito da criação, né? Deturpando, claro, esse pensamento. Né? Dizendo que Cristo foi criado, né? Ele é o primeiro, ele é o mais exaltado entre as criaturas, definindo bem. Né? Isso foi combatido lá nos primeiros séculos da igreja, a doutrina ariana, né? O credo niceno foi o que estabeleceu que Jesus ele é Deus também. Isso. Né? E a gente vê que hoje tem uma outra doutrina que também tem a mesma raiz, que é o arianismo, que são os testemunhas de Jeová. A gente precisa dar um nome aos nossos algozes e aos nossos não inimigos, mas aqueles que também atentam contra a nossa fé. A gente precisa saber quem é o nosso opositor nesse sentido, porque eles vão justamente dizer que Jesus não é Deus. Né? Eles vão dizer que Jesus ele é um ser iluminado. E a gente vê ao longo de toda a história da igreja, algumas heresias, vai falando que Jesus ele não poderia ser humano, como o gnosticismo, que os apóstolos enfrentaram já no primeiro século. Né? O apóstolo João escreveu muito bem ali na sua primeira carta, e até mesmo o propósito de escrever o Evangelho é falar que Jesus ele é Deus encarnado. Né? Ele começa o seu evangelho assim. A gente vê também outras doutrinas falando que Jesus ele não que reduz a Cristo a uma natureza, né? Como
a heresia eutiquiana, estou lendo aqui, vendo algumas dessas heresias, o nestorianismo, que defende a existência de duas pessoas em Cristo, o que não é verdade, são duas naturezas, né? E a gente vê que o credo do concílio de Calcedônia, que é um concílio ecumênico ali dos primeiros séculos, se eu não me engano, entre os anos 450, por aí. Acho que é 453 ali, por aí. Por aí. Que é importante a gente falar que isso não é um pensamento reformado em primeira instância, é um pensamento da igreja cristã, que até nós, como reformados, adotamos credos e confissões que era da antiga igreja católica. E quando eu falo católico aqui, não estou falando da denominação católica apostólica romana, estou falando da igreja universal, que também não é a igreja universal como a gente conhece hoje, é a igreja de Cristo, que se espalha ao longo de todos os tempos e também de todos os tipos de gente, né? São credos importantes que vai afirmar essa natureza 100%, não 50%, mas 100% divina e também, ao mesmo tempo, 100% humana. E é importante a gente estabelecer, e se eu não me engano vão ser 10 aulas agora nesse primeiro início, nessa primeira fase aqui, sobre falar quem é o mediador, cerca de 2 meses, e é importante a gente estar aqui nessas aulas justamente para a gente definir isso. Porque hoje a gente está vendo um outro tipo de heresia e que é muito mais subliminar, tentando relativizar Jesus. Quem é Jesus? Jesus é amor, né? A gente tem falado isso ao longo das aulas, né? Então é importante, assim, fica aqui o incentivo dos irmãos, até mesmo no frio, virem aprender sobre quem é o mediador do Pacto da Graça, que é de extrema importância, ainda mais para os dias de hoje. Exatamente. Então veja que... Pastor, fala, o presbítero Gilson também quer fazer uma contribuição. Diga, presbítero. Pastor, dentro do que o pastor comentou sobre, né, ter o DNA de Maria ou de José, enfim, né, alguma coisa voltada à questão da Maria, né? Mas é muito importante a gente, de fato, né, olhar e essa pergunta ser realmente só como curiosidade, porque a gente não tem como explicar, e o que isso mudaria também se a gente descobrisse que é A ou B, né? Sendo que o que está por trás de tudo é o plano de Deus, né, complementando em Cristo para a salvação do homem degradado, né? Mas aí a gente está falando do mediador, né? Então Jesus Cristo é o nosso mediador, né? E para muitos entendem, né, ou para alguns entendem que a Maria, justamente por ser essa pessoa que carregava um Deus dentro, né, então eles entendem que ela também se tornou mediadora, né, mediadora, porque ela mediou, né, o Filho de Deus para os homens. Então ela tem quase o mesmo sentido do próprio Jesus, né? E a Bíblia não deixa claro isso, não é assim, né? É Jesus Cristo só, porque depois Maria vai dizer, né, minha alma engrandece ao Senhor, né, e meu espírito se alegra em Deus, o meu Salvador. Isso. Então ela reconhecia, né, a necessidade, né, da salvação. Então acho que a gente tem que tomar alguns cuidados aí para não ter esse entendimento, né, colocar essa paridade de Maria como mediador, porque ela realmente foi usada por Deus para que Cristo fosse encarnar, 100% homem, 100% Deus, para cumprir o propósito de Deus para a salvação da humanidade, ponto. O resto é imaginação da nossa cabeça, né? Isso. Tem uma coisa interessante que vale a pena ressaltar aqui nessa fala, que é o seguinte: há uma ala da Igreja Católica, não são todos que pensam assim, tá? Então não vá generalizar. Mas há uma ala da Igreja Católica que acredita ainda além, que aí já é um problema mais herético do que só dizer que Maria é uma espécie de mediadora. Uma ala da Igreja Católica acredita que Maria era maior do que Jesus, porque ela é a mãe de Deus. E aí você coloca Cristo num patamar menor ainda do que o de um ser humano e todo esse processo de salvação. Maria ainda se torna maior, porque ela é a mãe de Deus. Então você está dizendo, de certa forma, que nem é o princípio da criação dos arianos. É mais a questão ainda que Jesus foi criado a partir de Maria. É um negócio mais complicado ainda.
Então, todas essas coisas, irmãos, são dúvidas. Isso daí não surgiu teologicamente, de interpretações bíblicas. Isso aí são dúvidas. Dúvidas. Dúvidas que, eventualmente, irmãos e irmãs sinceros, crentes verdadeiros em Cristo Jesus, tiveram. E ao terem essas dúvidas, e talvez não terem sido orientados, ou não terem contado com a palavra, ou por qualquer outro motivo que não nos cabe julgar, pensaram isso e chegaram a essa resposta, esse denominador. Né? E talvez em alguns casos, até por uma questão de facilidade do uso aí de Satanás para destruir o nosso coração e destruir a teologia cristã, né, o processo de salvação de Cristo Jesus, os seus ensinamentos, pode, de certa forma, até mesmo usar isso no coração de alguns, ou ter usado, na verdade, para ter criado esse tipo de doutrina. Tá? Pode, eu não estou afirmando que foi ele, né, porque senão a gente está falando algo muito pesado, mas pode, em alguns corações, ter sido, e assim como existem outras diversas teologias e ideologias que são geradas no coração dos seres humanos pela própria ação de Satanás. Tá? Quais são elas? Saber. Não quero nem saber, na verdade. Então, é mais nesse sentido, né? Por isso, irmãos, é preciso a gente tomar esse cuidado e olhar com bastante atenção, com bastante singeleza de coração e humildade, para aquilo que nós podemos compreender, que nós conseguimos achar resposta, e para aquilo que nós não conseguimos achar resposta. E aquilo que nós não acharmos resposta, é bom a gente ficar sem a resposta mesmo. Por mais que isso entristeça o nosso coração, por mais que isso nos deixe com uma sensação frustrante, ainda é melhor a gente ficar sem a resposta, ou levar essas perguntas para um ambiente acadêmico, um lugar seguro de discutir, do que a gente realmente sair pensando elas por aí, ou tentando responder, e por causa dessas respostas nós corrermos o risco de criarmos ou cairmos em alguma heresia. Tá bom? Algo mais que os irmãos queiram dizer por aqui? Não? Alguém tem horas aí para mim? Foi. Uhum. Isso, exatamente. Algumas teologias tentam, de certa forma, trazer alguma perspectiva do Antigo Testamento, ainda do sacrifício, de você trazer alguma coisa. Isso é muito bonito, né, você trazer algo. Né? A gente vê as criancinhas vindo aqui na frente, trazendo os dízimos e ofertas, né? E é algo muito, realmente é algo que mexe com o nosso coração. Né? É bonitinho, a gente acha a coisa mais fofa do mundo. Então, existe ainda algumas denominações que fazem elencam, né, trazem de volta esses elementos do Antigo Testamento. Por quê? O elemento de Cristo nós não podemos ver. A gente sabe que ele morreu na cruz, mas a gente não pode ver. E é muito mais fácil, isso é uma questão psicológica, na verdade, é muito mais fácil você convencer uma pessoa daquilo que ela pode ver, daquilo que ela pode sentir, né, daquilo que ela pode ouvir, que ela tem os sentidos, que apura os sentidos dela. Então, se eu viesse aqui na frente hoje, vai ter almoço da comunhão, então é o dia do arrependimento de pecados, então a gente traz ovelhas para a igreja. É muito mais impactante do que você simplesmente vir com o seu coração. É muito mais impactante você fazer, né, um momento ali de contrição que nós fazemos. Você baixa a sua cabeça, confessa os seus pecados e você está perdoado. Nossa, que chato, sem graça. Agora seria muito mais impactante você vai, agora, irmãos, nós vamos então passar para o momento de contrição e você pode trazer as suas ovelhas, galinhas, codornas e sei lá mais o quê. Imagina, subir uma vaca aqui dentro, né? Pode trazer suas vacas aqui na frente, nós vamos sacrificá-las e depois então nós vamos fazer um belo de um churrasco, vamos comer. É muito mais impactante.
Muito mais impactante. Então há denominações que tentam trazer estes elementos de volta, esses elementos sacrificiais do Antigo Testamento e outros elementos, porque é realmente muito mais impactante você ver, você sentir as coisas que você está fazendo. Só que Cristo, irmãos, é muito mais simples. O Cristo é dado a simplicidade, ele não é dado a elementos. Cristo nunca foi de chamar atenção, né? Nunca foi de chamar atenção. Não entrou em Jerusalém num grande cavalo, numa carruagem cheia de pessoas, entrou num burrinho. Um jumentinho, na verdade. Entrou num jumentinho. A morte de Cristo, ainda que ela tenha sido impactante, ela não foi assim uma morte de um grande estadista, né? Alguém que teve grandes honrarias ao morrer ali, né? Não, Cristo morreu na morte mais humilhante que tem, na cruz. Na mais sofrida, na coisa mais horrenda que tinha na época. Então ele nunca foi dado a esse tipo de coisa, né? Isso faz parte da sua natureza. Faz parte da natureza divina, inclusive. Quando os próprios elementos da natureza são feitos, Deus nunca fez algo assim que chamasse a atenção no sentido, chamasse a atenção para aquilo. Então quando você olha para a natureza, o que você vê? Deus. Você não olha para a natureza e fala, nossa, que coisa extraordinária, que coisa maravilhosa. Pelo contrário, você vê a extraordinariedade, a beleza da natureza e você lembra de Deus. Então, Deus usa de elementos muito simples para se fazer presente no nosso meio. Ele não precisa de grandes coisas. Por isso, né, o Aquiles até falou na semana passada a respeito da forma como nós construímos os nossos templos aqui, né, presbiterianos e tudo mais. Nós não precisamos de grandes elementos. Não precisa, a gente só precisa de Cristo. Só o conhecimento de Cristo já é suficiente. Suficiente. Não preciso de luzes para te convencer. Bom, eu realmente não preciso de luz nenhuma, né? Mas não precisamos de luzes, de música, de coisas grandiosas, de grandes palácios e templos e ouro, ornamentos e grandes vestimentas e eventos. Nós só precisamos de Cristo. Tudo que nos satisfaz é Cristo. Só o que nos satisfaz é Cristo. Tudo que a gente precisa é Cristo. Então não preciso de nada. Não precisamos de sacrifício, não precisamos de elementos, de símbolos, de grandes coisas. A gente só precisa de Cristo. Só o conhecimento de Cristo é o que a gente precisa. Então por isso que nós estamos iniciando essa aula também, né? E é o que nós sempre pregamos. Por mais que a gente pregue no Antigo Testamento, no Novo Testamento, por mais que a gente faça diversos eventos aqui na igreja, tudo precisa apontar para Cristo. Se apontar para Cristo, não interessa o que a gente está fazendo. Se a gente fizer uma festa de, 1000 anos da Igreja Presbiteriana do Brasil, que vai ter todos os chefes de Estado do mundo, que vai ser assim um negócio extraordinário. Se nós tivermos, uma plantação de igreja em Marte, por exemplo, se tiver Cristo, basta. Se nós estamos fazendo um culto megalomaníaco num lugar assim, absurdamente decorado, né, com ouro, diamante, uns negócios assim, da mais alta tecnologia, do mais alto requinte, se não tiver Cristo, não vale de nada. Mas, se nós fazemos uma reunião de oração às 6 horas da tarde no domingo, com 2 pessoas, se tiver Cristo, tem tudo. Isso é maravilhoso. Nós só precisamos de Cristo. É claro, é muito bacana ter uma decoração bonita. Muito bacana. É muito bacana você ter um show de luzes. Deve ser uma coisa linda. É muito bacana ter uma música gostosa de ouvir, bem tocada, com som agradável. Nem muito alto, nem muito baixo. Uma coisa agradável. É muito bom você ter elementos, né, no culto. Você vem, as pessoas vêm, na medida da sua possibilidade, bem arrumadinhas, as coisas estão limpas, tudo organizado, tudo redondinho, as linhas retas, né, tudo realmente muito bonito. É muito gostoso, muito bom, ajuda. Né, um elemento que ajuda.
no nosso sentir, no nosso ser, ajuda. É bacana, é gostoso, é bem feito, né? Nos lembra também da nossa devoção a Deus, fazer as coisas bem feitas. Não é porque a gente faz as coisas simples que elas têm que ser mal feitas. Gente, está gravando, né? Isso que vai. Mas, olha, se tem um negócio que eu abomino, vou falar baixinho aqui, ó, eu abomino, é uma igreja mal cuidada. Sabe aqueles negócios que é um barracão? Coisa feia. Tudo bem, tem Cristo, está ótimo, está satisfeito. Mas isso não reflete a nossa adoração. Não reflete o nosso louvor. Não reflete a quem nós estamos adorando. Ah, pastor, mas e os índios que estão no meio do mato? Não tem problema. Tem Cristo, está tudo certo. Mas mesmo no meio do mato, a gente pode ter as coisas bem feitas. Bem feitas. Eu não estou falando que a gente tem que ter um templo de ouro, mas tem que ser arrumadinho, bem feito. Porque isso também é um elemento da nossa adoração. A forma como nós adoramos a Deus, através daquilo que nós fazemos ou podemos fazer com as nossas mãos, também é um elemento. A arte, a expressão do nosso rosto, quando você vem para a igreja, com um sorriso no rosto, alegre, feliz, ainda que com os seus problemas, com as suas dificuldades, com as suas dores, com as suas lutas, né? Ou melhor, com as nossas lutas, né? Todos nós temos. Mas quando nós viemos para a igreja, é um elemento diferente você colocar um sorriso no rosto. Cristo, se entrasse pelaquela porta, subisse aquela escada num culto de domingo, ele com certeza não estaria com uma cara fechada, feia, mau humor. Cristo estaria sorridente, feliz. Então isso também faz parte, irmãos, do nosso... lógico, a gente vai vendo isso a partir das próximas aulas, né? Mas isso também faz parte da nossa adoração. Não é o essencial, não é o primordial, não é o mais importante, mas é um dos elementos. Né? Um dos elementos. Quer ver como eu ficava furioso? Eu vou falar outra besteira agora também. Eu ficava furioso quando eu via alguém chegar para o ensaio do louvor, por exemplo, e a pessoa não ensaiou durante a semana. Mas isso me deixava louco. Você está chegando para tocar mal para Deus? Quer ver? Mas outra coisa que deixava indignado. Alguém chegava, fazia um negócio mal feito para Deus. Mal feito. E aí depois alguém reclamava, falava, puxa, não estava legal, não ficou bom. E a pessoa, mas foi de coração. Pelo amor de Deus, coraçãozinho podre. Sujo, medíocre. Desculpa a expressão, mas medíocre. Esse é o louvor que nós prestamos a Cristo. Mal feito. Mesma coisa funciona, irmãos, para um pastor, por exemplo, que vem para o púlpito sem estudar. Sem estudar, que coisa terrível. Abominável. Quer dizer, o cara não teve a hombridade de dedicar parte da sua adoração durante a semana a Cristo para estudar, para aprender um pouquinho mais. Então, perceba que até as coisas que a gente fazem parte da nossa adoração, fazem parte da nossa expressão de louvor a quem nós amamos. Eu amo a Cristo, então eu vou fazer todo o possível dentro daquilo que Ele mesmo me garante de possibilidades, fazer o melhor que eu puder para Deus, o melhor que eu puder para honrar a minha expressão de louvor. Né? Não precisa ser megalomaníaco, não precisa fazer nada extraordinário, mas fazer bem feito, dentro das suas possibilidades. Certo? Só um compartilhar que eu queria dar aqui. Agora ficou gravado, agora me lasquei. Mas faz parte. Fazer o quê? A verdade tem que ser dita. E é importante, irmãos. É importante. A forma como a gente vem para a aula, aquilo que a gente pensa durante a aula, a forma como a gente planeja os nossos eventos, como a gente realiza as coisas, a forma como a gente conversa, até a forma como a gente lava o banheiro, tem a ver também com a nossa expressão de louvor. Né? Se nós fazemos tudo por meio de Cristo, a gente precisa tentar. Nem sempre dá. Eu entendo isso. Nem sempre dá. Mas nós precisamos tentar fazer da melhor maneira que a gente puder, que estiver ao nosso alcance. Porque isso também é expressão de louvor para a pessoa, para o Deus que
que nós amamos. Amém? Alguma pergunta mais? Outra contribuição? Nós temos tempo, porque hoje tem almoço. Heavy, acho que é preciosíssimo isso, né? Como a nossa adoração, ela não se reflete apenas em vir ao culto, ela é um estilo de vida, precisa ser um estilo de vida, né? É justamente porque se a gente faz da melhor forma, a gente vai estar dizendo que a gente está amando a Jesus da melhor forma. E o contrário também é verdadeiro, né? Se a gente está fazendo da pior forma, quer dizer que, né? Entender que Jesus, ele é esse Deus encarnado, né? Esse Salvador que a gente confessa, que a gente não apenas aprende quando é criança e cresce achando isso e vive uma vida ateia, né? Mas saber que Jesus esse é o sentido da nossa vida, é entender que nós somos pecadores e merecemos a condenação, né? A prova de que Deus nos ama é que Ele enviou seu Filho, como o próprio Jesus fala, né? Deus nos amou tanto que enviou seu único Filho. Isso às vezes passa batido e a nossa adoração ela acaba ficando refém de um tradicionalismo, não de uma tradição. A tradição é importante também em certo aspecto, mas de um tradicionalismo, de um nominalismo, né, vago, né? Entender que o nosso pecado ele é uma afronta contra Deus. Entender que para sanar essa dívida a gente tinha que ser Deus. Foi por isso que Deus nos amou e viu porque a gente não conseguia, para que agora a gente adore Ele em espírito, em verdade, estejamos aptos para as boas obras, né? E entender que esse mediador ele não é simplesmente um remendo, ele não é simplesmente um personagem histórico, embora ele seja uma pessoa importantíssima na história, mas ele é o Deus do universo, né? Que merece a nossa honra, merece também a glória, toda a glória para Ele. Entender que saber disso deve ser o que conforta as nossas almas diante da culpa pelo pecado que muitas vezes vem na nossa mente, que o diabo tenta colocar contra as nossas vidas, né? Entender que a boa obra ela foi feita na nossa vida e que Jesus ele é o centro disso e que Ele é fiel e justo para finalizar até a sua volta, ainda no já, para que a gente viva o que a gente espera ainda, né? A esperança. Como Kias falou semana passada, né? Citando o texto de 1 Coríntios, esse texto bateu muito no meu coração ao longo dessa semana, que é importante o amor, a esperança e a fé. E dentre todas essas, o amor é o que prevalece, né? Saber que nós somos o alvo desse amor de Deus, que nós como homens redimidos e também salvos pela graça, somos bombardeados em toda a fração de segundo por esse amor, né? O homem é isso, e Jesus ele merece a nossa adoração, o nosso reconhecimento e a nossa expressão de louvor, como o senhor falou agora há pouco. Show. Vamos orar, irmãos? Maravilhoso Deus, nós realmente nos rendemos ao tamanho que o Senhor tem, ao tamanho que o Senhor é. O Senhor é Deus cheio de mistérios. E o Senhor tem esses mistérios justamente para nós entendermos o tamanho do Senhor, o tamanho da sua glória, o tamanho da nossa adoração pelo Senhor, o tamanho daquilo que o Senhor fez por nós na cruz do Calvário, o tamanho da sua salvação, é exatamente do tamanho do Senhor. O tamanho da necessidade que nós temos dentro de nós, da fome que nós temos dentro de nós, da solidão que nós temos dentro de nós, do vazio, é exatamente preenchido pelo seu tamanho, pelo tamanho do Senhor. E nós somos gratos a Deus quando o Senhor nos move a perceber o tamanho do Senhor, a grandiosidade da sua glória. E isso de fato nos constrange, não a nos sentirmos inferiores, apenas menores, sentirmos como pequenos, mas nós nos sentimos, Deus, como alguém que está debaixo, ou na verdade na palma das suas mãos. Nós estamos seguros dentro desse universo gigantesco, dentro da corrupção do pecado, nós estamos seguros nas tuas mãos.
nós estamos realmente bem cuidados pelo Senhor. Por isso nós somos gratos. Por isso nós olhamos para o Senhor com tamanha devoção. Por isso nós olhamos para o Senhor e entendemos que o Senhor é de fato o nosso único, suficiente Salvador. O único Senhor das nossas vidas, desse universo, de todas as coisas. O Senhor é grande, o Senhor é eterno, é maravilhoso. O Senhor é especial demais. E é um tesouro preciosíssimo nós podemos conhecer e nos deparar com a grandiosidade do Senhor. Obrigado, Deus, porque o Senhor tem falado aos nossos corações coisas muito profundas. E ao sabermos disso, isso demonstra que nós estamos prontos para ouvir essas coisas. Nenhuma palavra do Senhor é em vão. Nada que o Senhor faz nas nossas vidas é em vão. E se nós estamos podendo, com a permissão do Senhor, estudar essas coisas difíceis de entender, é porque nós estamos prontos. É porque nós precisamos disso em algum grau. De algum jeito nós precisamos aprender sobre isso, precisamos relembrar isso, precisamos ensinar isso e precisamos viver isso. Por isso nos ajuda. Fala conosco, anuvia as nossas dúvidas, as nossas dificuldades de compreensão, para que nós possamos conhecer o Senhor ainda mais profundamente, ainda mais intensamente. Realmente, Deus, fala conosco. Nós precisamos muito do Senhor. Nós agradecemos, Deus, por tudo que o Senhor tem feito nas nossas vidas e pedimos que o Senhor nos dê ainda um dia do Senhor, almoço da comunhão, aqueles que vão almoçar com as suas famílias ou até mesmo sozinhos, mas durante todo esse dia e durante todos os momentos da nossa vida, que a sua bênção recaia sobre nós. Que nós possamos sentir e perceber a sua graça e a sua misericórdia, o seu amor o tempo todo ao nosso redor. Nós louvamos o Senhor, nós te adoramos, e que essa adoração e esse louvor possam ser manifestos a cada dia, e a cada dia possam ser aprimorados pela tua graça, pelo conhecimento do Senhor, pelo teu amor e pelo aprimoramento do amor que o Senhor faz a cada dia no nosso coração. Louvado seja o seu nome, Deus, por todas as coisas. Nós te pedimos e te agradecemos por tudo isso, em nome de Cristo Jesus. Amém. Irmãos queridos, que Deus assim nos abençoe. Nós vamos continuar, essa foi uma aula introdutória, mas nós vamos continuar. Aqueles que vão para o almoço da comunhão ficam aqui, aqueles que almoçam nas suas casas, que Deus assim nos abençoe até o culto à noite, e às 6 horas nós temos a reunião de oração, né? Então, se você puder chegar um pouquinho antes, venha orar conosco, tá bom? Deus abençoe.